Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Porque nós, os que temos crido, entramos no descanso. Hebreus 4, verso 3. Descanso, uma palavra delicada de fato. Uma palavra muito rica para esta terra instável. Não é uma palavra perdida da linguagem celestial, descanso. É possível obter, é factível. Pode haver descanso para a raça que foi expulsa do paraíso para lavrar o solo amaldiçoado e comer o pão com o suor do rosto. Descanso. É possível para uma alma poluída com o pecado, sacudida de um lado para outro com as concupiscências interiores e agitada com as tentações exteriores? Não é o homem como uma pomba que antes saiu da arca de Noé, quando ao anoitecer ansiava por um descanso para a planta dos pés, mas não o achava e então voltou? Não é o destino da alma do homem usar suas asas enquanto elas durarem, para sempre voando de um lado para outro em uma busca vã de descanso, vendo por toda parte zombarias em suas decepções, mas nunca alcançando um lugar de repouso para suas penas enfraquecidas? Quão apropriada foi a comparação do velho chefe saxão, quando comparou a alma não iluminada ao pássaro que voou pelas janelas abertas do salão de banquetes do rei. Ficou assustado com os gritos estrondosos de guerreiros turbulentos ao redor do fogo e se lançou novamente pela outra janela para o frio e a escuridão. Nosso espírito, atraído pelo brilho tentador, dispara para os corredores do prazer, mas logo fica assustado e alarmado pela voz áspera da consciência e as demandas de paixões insaciáveis como fogo, e foge do lampejo momentâneo de prazer e sonho de felicidade, na densa escuridão do descontentamento e na tempestade de neve do remorso. O homem sem Deus é como o marinheiro da mitologia, condenado a navegar para sempre e nunca encontrar um porto. Ele é o verdadeiro judeu errante, imortal em sua inquietação. Como o espírito maligno, o homem por natureza caminha por lugares áridos, procurando descanso, mas não o encontra. De nossa raça por natureza, quase se poderia dizer o mesmo que foi dito de nosso Redentor, variando apenas um pouco suas palavras. As raposas têm covis e os pássaros do céu têm ninhos, mas a alma do homem não tem onde reclinar a cabeça. Falo de muitos aqui hoje para quem isso tem sido extremamente verdadeiro desde a infância. Eles têm esperado em vão por um contentamento duradouro e se esforçando para obter uma satisfação sólida. Correm primeiro em uma direção e logo na oposta. Eles circulam o mundo inteiro e investigaram todas as buscas possíveis, mas ainda assim foi tudo em vão. Vejo vocês hoje cansados e inquietos, como escravos de uma galera, acorrentados ao remo, e noto os temores que se revelam em seus semblantes, pois o chicote do capataz ressoa em seus ouvidos. Há muito tempo você puxa o remo da ambição, ou o remo da luxúria e do prazer, ou o remo da avareza, do amor ao dinheiro, ou do cuidado e da ansiedade. Mas descanse um momento, eu rogo a você, e ouça o testemunho daqueles que declaram a você que escapar da escravidão é possível e que o descanso pode ser encontrado mesmo agora, hoje. Enquanto sua galera flutua em águas calmas neste domingo e sua labuta está um pouco suspensa, ouça a doce canção daqueles redimidos pelo sangue de Jesus, pois eles cantam sobre o descanso, até mesmo sobre o descanso deste lado da sepultura. Ouça um pouco e talvez você descubra como eles encontraram seu descanso e como você pode encontrá-lo também. O que aconteceria se suas correntes fossem quebradas hoje e seus trabalhos terminassem e você entrasse em paz perfeita?
Nesse caso, seria o domingo mais feliz que sua alma já conheceu. E outros compartilharão da alegria, pois nós, que podemos ter o privilégio de ajudá-lo, participamos de sua alegria. E até mesmo os espíritos diante do trono de Deus se regozijarão quando ouvirem que outro cansado encontrou descanso verdadeiro em Cristo Jesus. Realmente, não em um cristianismo nominal, mas verdadeiro. Agora, qual é a natureza desse descanso? Não é um descanso apenas para ouvir, falar e desejar, mas um descanso no qual os crentes entraram. Eles passaram por ele e estão realmente desfrutando dele hoje. Nós que cremos entramos no descanso. Esse descanso é retratado, em certo grau, por seus tipos. Canaã era uma representação do descanso dos crentes. Alguns pensam que representa o céu e pode ser desfrutado sem violência e peleja. Mas lembre-se de que no céu não há heveus ou jebuseus para serem expulsos, enquanto no descanso que Deus dá ao seu povo aqui na terra, aqui permanecem lutas com pecados inatos e corrupções que lutam e que devem ser destronadas e destruídas. Canaã é um tipo justo e correto de descanso que pertence ao crente deste lado da sepultura. Agora, que doce descanso Canaã deve ter sido para as tribos depois de 40 anos de peregrinação. No deserto uivante, eles vagaram solitários em meio a desconfortos que só os errantes do deserto podem imaginar. Eles sempre estiveram em movimento. As tendas que foram armadas ontem devem ser desmontadas hoje, pois as trombetas estão soando e a coluna de nuvem indica o caminho. Que empacotar e desempacotar contínuo. Quão cansativo era montar e desmontar. Quão cansativo era a marcha através de nuvens de poeira e sobre leitos de areias inflexíveis e quentes. Quantas variações de temperatura, desde o calor do deserto escaldante durante o dia até o frio da noite. Que desconfortos de viagens constantes e guerras frequentes. Naqueles 40 anos, com toda a misericórdia de Deus que o sustentou, com todo o maná que caiu do céu e a torrente de cristal que os seguiu da rocha ferida, eles eram homens de pés cansados e devem ter ansiado pelos verdes campos e cidade que tem fundações, sem mais o arrumar e desarrumar contínuo de bagagens. Eles devem ter ansiado pelo tempo em que pudessem, cada homem, sentar-se sob sua própria videira e sob sua própria figueira e possuir sua sorte quinhão na terra, que mana leite e mel. Esse é o descanso do cristão. Ele foi conduzido por Moisés, a lei do Egito do pecado, para o deserto da convicção e da busca por Deus. E agora Jesus, o verdadeiro Josué, o conduziu à perfeita aceitação e paz. E visto que os desconfortos da convicção e os problemas do pecado não perdoado terminaram, ele se senta sob a videira e a figueira da graciosa promessa e se regozija em Cristo Jesus. Pense então em Canaã como um tipo de paz que o povo de Deus tem neste mundo, neste tempo, neste momento presente, que pela fé ele já desfruta. O dia de descanso também era permanente. Essa é uma ordenança permanente abençoada, lembrando os crentes de seu privilégio maravilhoso. Trabalhe durante os 6 dias, pois é seu dever. 6 dias você trabalhará, mas no sábado desfrute do perfeito descanso, tanto no corpo quanto na alma. No entanto, olhe para o significado mais elevado do sábado e aprenda a cessar suas próprias obras. Se você fosse ser salvo pelas obras, você deveria trabalhar sem uma pausa momentânea, pois você nunca poderia completar a labuta, uma vez que a perfeição absoluta é exigida. Trabalharia incessantemente e, no fim, estaria perdido. Mas quando você vem a Cristo, quando você é trazido pelo Pai, pelo poder do Espírito Santo soberanamente a Cristo, suas obras estão concluídas. Não há corte de madeira nem extração de água. Não se guarda os mandamentos ou se obedece com vistas ao mérito, nem se esforça muito para fazer cerimônias e ordenanças com o objetivo de serem aceitáveis.
Está consumado é o sino de prata que toca na sua alma em um casamento de paz e alegria em Cristo Jesus. Tome cuidado, crente, para que você viva em um sábado perpétuo de descanso na obra consumada do seu Senhor ascendido. Lembre-se de que sua justiça legal está completa. Todo o teu legalismo é ofensivo ao extremo. Você cessou suas próprias obras, no que Deus fez com as suas obras perfeitas no Cordeiro. E não permita que ninguém o provoque a voltar à velha escravidão da lei, mas permaneça firme na bendita liberdade da graça, se regozijando na obra perfeita do seu substituto e fiador. Que tipo maravilhoso de descanso para o cristão, como o ano sabático teria sido se os judeus tivessem fé o suficiente para mantê-lo. Uma vez a cada 7 anos, eles não deveriam arar a terra, nem podar as vinhas, nem fazer qualquer trabalho agrícola. Eles deviam comer durante todo o ano o que crescia por si mesmo. E suponho que teria havido tanta abundância no 6º ano que eles poderiam viver no 7º sem labutar. Mas aqui estava um período em que os homens viveriam sem labuta durante 12 meses inteiros, e assim seriam capazes de consagrar todo o seu tempo à adoração de seu Deus misericordioso com alegria e gratidão. Esse ano foi o tipo de vida do cristão na questão de sua salvação. Portanto, ele deve viver se regozijando em seu Deus, descansando de todos os labores servis, sua alma alimentada da generosidade espontânea do céu e seu coração se regozijando na plenitude que é entesourada em Cristo Jesus. Se os tipos podem nos ajudar a conhecer a paz do cristão, podemos talvez chegar a isso um pouco mais clara e praticamente, lembrando as oposições à paz que no crente são removidas. Pode haver descanso para um coração que pecou? Responda sim. O crente descansa da culpa do pecado porque ele viu seus pecados colocados sobre Cristo, seu bode expiatório. E sabendo bem que nada pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, ele conclui que se o pecado foi colocado sobre Cristo, não está sobre ele. E assim, ele se regozija em sua própria libertação do pecado, por ter sido imputado a seu glorioso substituto. O crente em Cristo Jesus vê o pecado efetivamente punido em Cristo Jesus. E sabendo que a justiça nunca pode exigir 2 penalidades pelo mesmo crime ou 2 pagamentos pela mesma dívida, ele descansa perfeitamente em paz com relação aos seus pecados. Ele, na pessoa do seu fiador, suportou o inferno que era devido por causa das suas transgressões. Cristo, ao sofrer em seu lugar, respondeu a todas as demandas da justiça e o coração do crente está perfeitamente em descanso. Como ele lida com seus pecados inatos e tendência para o mal? Pode um homem descansar enquanto aqueles estão dentro dele? Sim, ele descansa, embora aqueles estejam lutando dentro dele pelo domínio, porque há uma nova vida dentro dele que os segura pela garganta e os mantém sob seus pés. Embora suas corrupções lutem e pelejem, enquanto o santo acredita firmemente em Cristo, ele sabe que as lutas por seus pecados são apenas um suspiro pela vida, e que as armas da graça vitoriosa matarão a todos e encerrarão a luta para sempre. Ele tem a certeza de que Cristo esmagou a cabeça do dragão e que o pecado foi crucificado com Cristo e, portanto, ele considera seus desejos interiores como malfeitores moribundos. E, embora eles possam mostrar alguns sinais ameaçadores de força, ainda assim ele vê os cravos em suas mãos e em seus pés e sabe que depois de crucificados, esses desejos interiores moribundos, mesmo que por um longo tempo presos à cruz e se mexendo e falando maldições, a morte final é a única coisa possível ao que está preso na cruz, como nossas concupiscências. Mas os cristãos não estão cheios de cuidados. Outros homens estão dolorosamente atormentados por ansiedades desconcertantes. Os crentes não têm nada disso. Os ricos cuidam de sua riqueza, como eles devem aumentá-la, como eles a reterão. Os pobres se preocupam em sua escassez e pobreza, como eles farão as despesas e proverão coisas honestas aos olhos dos homens. Sim,
Mas neste assunto, o crente aprendeu a lançar sua ansiedade e todo o seu cuidado sobre aquele que cuida dele. Ele ouviu a voz que diz: não tenhas cuidado de nada, mas em tudo, pela oração e súplica, faça os seus pedidos a Deus em oração, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará as vossas mentes e corações em Cristo Jesus. Considere os lírios do campo, como crescem, não labutam nem fiam, contudo, eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ó, que descanso a alma tem e sente quando percebe e sabe com toda a sua força que Deus designa tudo e que a providência não cabe a nós organizar, mas é tudo estabelecido e determinado por infinita sabedoria. Agradeço a Deus por não ser o piloto do meu próprio destino, chamado a dirigir e a sondar ansiosamente a tempestade e a escuridão tenebrosa e percorrer com terrível medo o estreito canal entre as rochas e a areia movediça. Levei a bordo um piloto cuja sabedoria infalível proíbe erros. Que minha alma vá docemente ao seu descanso, com plena certeza de que tudo está bem ordenado, onde Deus ordena todas as coisas. Mas não tem o cristão seus problemas e tentações? Ele, às vezes, não fica aborrecido com dores no corpo? Ele não chega ao túmulo com muitas lágrimas pelos que já partiram? Ele não tem uma vida de variações como os outros, cheio de mudanças? Ah, sim. Ele não tem isenção da guerra da dor, mas ele sabe que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito soberano. Ele não vê cólera divina em suas perdas e não teme a ira de Deus em suas disciplinas e castigos. Ele acredita que a misericórdia e a bondade mistura todos os conteúdos de seus copos. Essa bondade e verdade, como um fio de prata, percorre a textura de toda a sua vida exterior. É enquanto e porque ele acredita assim que ele descansa. E observe você, é apenas enquanto ele acredita e na proporção em que ele acredita que ele entra no descanso. Se sua fé for forte o suficiente, nenhuma onda de problemas percorrerá seu espírito, e embora todas as ondas e vagas de Deus possam passar por cima de sua cabeça. Ainda assim, diz alguém, não tem ele o serviço cristão a realizar? Como então se pode dizer que ele tem descanso? Eu sei que ele tem serviço, mas nesse serviço ele descansa, como pássaros dos quais ouvi que cochilam voando usando as correntes térmicas. É descanso trabalhar para o Senhor Jesus para nós. Uma alma crente nunca está mais à vontade do que quando ela está colocando todas as suas forças no serviço da glória de Deus. Suponho que não seja nenhum trabalho para as cotovias cantar enquanto sobem voando. E certamente não é problema para os cristãos derramarem uma vida santa, que é a canção de sua alma. O serviço cristão é o fluxo da natureza interior do crente, a explosão espontânea da graça interior, que embora possa ser labuta para os lábios e labuta para o cérebro, é descanso perfeito para o espírito. Isso eu sei, não há inquietação que sinto mais fortemente do que não estar trabalhando para meu Senhor. E se sou obrigado a ficar em casa por causa de doença ou qualquer outra causa e não posso servir ao meu mestre como queria, isso não é descanso para mim. Perceba então que é possível ficar quieto, mas não descansar. E certamente é possível ser infatigável no serviço e descansar o tempo todo. Ainda assim, acrescenta outro, o cristão que crê descansa na questão da aproximação da morte. Ele deve morrer como os outros homens, embora seja favorecido pelo céu. Sim, e este é um dos pontos em que seu descanso é excessivamente completo, pois ele passa a ver a morte não apenas como nenhum inimigo, mas como um amigo, e conta com a sua partida até mesmo como algo a desejar. O que há aqui que deve me fazer demorar? O que há na terra que deve deter um espírito imortal? Partir e estar com Cristo é sempre muito melhor. Os gemidos e lutas agonizantes, o rompimento do sistema corporal e as dores e angústias que geralmente precedem a morte, não interrompem o descanso do cristão? Eu digo que não. Quando a fé é constante,
ele olha para esses desconfortos relacionados com a remoção do seu tabernáculo terrestre como sendo designado por seu Pai. E ele se resigna a eles, esperando receber, com o aumento de sua dor corporal, um aumento de consolação interior. Ele avalia que se perder a prata da força corporal e obtiver o ouro da experiência celestial, será um grande ganhador. Corajosamente, ele ri da morte e se alegra com a ideia de partir, para que possa estar com Cristo eternamente. Em uma palavra, irmãos, o descanso do crente, enquanto sua fé é sustentada pelo Espírito de Deus, é algo com que nada estranho se intromete, nem ser algum e nem coisa alguma. Tal coisa o pecador pode ouvir com o ouvido, mas não pode imaginar com o seu coração. Pecador, você pode ter uma riqueza generalizada com você em tua vida, uma riqueza deste mundo. Você tem desfrutado de uma prosperidade crescente. Você tem sido jovem e alegre. Você se misturou a pessoas que riem de dia e dançam noite adentro, mas não sabem, nem mesmo adivinham ou imaginam qual é o nosso descanso. O descanso para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Temos Deus como nosso Pai e o Espírito Santo é nosso Consolador. Eu gostaria que você soubesse, pois acredito que se você entendesse o descanso da vida do crente, você desistiria de tudo que este mundo chama de bom e grande, sem um olhar demorado para trás, por causa da glória sólida e do tesouro duradouro que somente os filhos de Sião conhecem. Ainda assim, para dar a você uma ideia completa, tanto quanto possível, do descanso que pertence aos crentes, eu notaria que alguma concepção desse descanso pode ser obtida das graças que uma verdadeira fé gera e promove na mente cristã. Afinal, o homem faz sua própria condição. Não é a masmorra ou o palácio que pode causar tristeza ou felicidade. Carregamos palácios e masmorras dentro de nós, de acordo com a constituição de nossas naturezas. Agora, a fé dá ao homem uma mente celestial. Faz com que ele se importe mais com o mundo que está por vir do que com o que é agora. Torna o invisível precioso para ele e o visível comparativamente desprezível. Você não vê, portanto, que descanso uma verdadeira fé nos dá em meio às angústias desta vida mortal? Você é muito pobre, mas se der pouco valor às riquezas, a pobreza não afligirá. Se você aprendeu a considerar as coisas espirituais como a melhor parte, não vai definhar porque as águas das fontes inferiores são escassas. Você já ouviu falar do rei persa que deu presentes diferentes a seus vários conselheiros? Para um, ele deu uma taça de ouro, mas para outro, um beijo. Com isso, todos os conselheiros da corte ficaram com inveja do homem que recebera o beijo e consideraram as taças de ouro e as joias e as caixas de prata como sendo menos do que nada em comparação com aquele símbolo familiar de favor real. Ó pobres, mas favorecidos santos, vocês nunca invejarão aqueles que bebem em taças de ouro da fortuna se obtiverem o beijo da boca de Cristo. Pois você sabe que seu amor é melhor do que todo o mundo comparado a ele. E o desfrute dele lhe trará o mais rico descanso. Como você pode sentir as misérias da inveja quando possui em Cristo o melhor de todas as porções? Quem quer cisternas quando está à beira do rio? Quem chora por pedrinhas quando possui pérolas? Além disso, a graça da fé opera em nós a resignação. Aquele que confia plenamente em seu Deus torna-se perfeitamente resignado à vontade de seu Pai. Ele sabe que todos os procedimentos de Deus devem ser corretos, visto que o Senhor é muito sábio para errar e muito cheio de benignidade para lidar com seu povo com severidade. Essa resignação é outra fonte de descanso para o espírito. O hábito da resignação é a raiz da paz. Uma criança piedosa recebeu um anel que sua mãe lhe deu, e ele o apreciou muito, mas de repente, infelizmente, perdeu o anel e chorou amargamente. Recolhendo-se, ele deu um passo para o lado e orou. Após o que sua irmã disse-lhe rindo: Irmão,
De que adianta orar a respeito de um anel? A oração trará de volta o seu anel? Não, disse ele, irmã. Talvez não, mas a oração fez isso por mim. Me deixou bastante disposto a ficar sem o anel, se for a vontade de Deus. E isso não é tão bom quanto tê-lo de volta? Assim, a fé nos acalma pela resignação, como um bebê é silenciado no seio de sua mãe. A fé nos torna bastante dispostos a prescindir da misericórdia que outrora valorizávamos. E quando o coração se contenta em estar sem a bênção externa, fica tão feliz quanto ficaria com ela, pois está em descanso. Além disso, a fé produz humildade. A dependência do mérito de Cristo e um senso de pecado perdoado operam em nós uma baixa estima de nossos próprios méritos e direitos. Então, não buscamos o domínio. Se os outros pensam mal de nós, isso não quebra nosso coração, pois dizemos: se eles me conhecessem, talvez pensassem ainda pior de mim. Se alguns não nos respeitam como merecemos, não levamos em consideração isso, pois achamos que é pouco importante para esses pobres vermes, como somos, serem respeitados ou o contrário. E se houver alguém que nos imputa ou deseja o mal, nós o aceitamos com alegria, porque nunca nos julgamos dignos de ser isentos de censura. Certamente, fomos enviados aqui com o propósito de podermos participar com o grande cabeça da igreja, sofrendo pela promoção dos propósitos divinos. Um coração humilde está preparado para ser cheio de descanso. Além disso, a fé promove o altruísmo ao despertar afeições mais dignas. E tanto é para a nossa paz que é mais verdade que, se um homem fosse totalmente altruísta, seria impossível para ele se perturbar com descontentamento. Toda a nossa inquietação está na raiz do eu, do ego. Se um homem pudesse estar perfeitamente satisfeito em ser qualquer coisa que Deus gostaria que ele fosse, e não tivesse desejo, exceto para a glória de Deus, ele nunca poderia ser banido, pois todos os lugares seriam iguais para ele. Ele nunca poderia ser pobre, pois em todas as condições ele teria o que seu coração desejava. Irmãos, não posso continuar este longo catálogo, mas onde quer que a fé reine, ela traz consigo um fogo refinador que, ao queimar nossas corrupções, também detém a fúria de nossas paixões e cria uma paz de Deus que ultrapassa a todo o entendimento, garantindo a declaração do apóstolo de que nós, os que cremos, entramos no descanso. A fé nos transforma em criancinhas. Ela molda nosso coração em um molde novo. Isso nos coloca em harmonia com o universo. E nós, que estávamos fora de sintonia com Deus e a natureza, estamos mais uma vez reconciliados com o divino, seus propósitos e providências. Tudo vai bem para o homem que confia em Deus. Os animais do campo estão em paz com ele, e as pedras do campo fizeram aliança com ele. Tudo deve estar certo quando o coração está certo. E o coração está certo quando a fé alegremente reconcilia a alma com Deus por meio da morte de Jesus Cristo. Assim, eu tenho, da melhor maneira que posso, descrito o descanso do cristão. E eu só espero, para usar a linguagem de John Bunyan, que muitas de suas bocas estejam com água, que você esteja com a boca cheia d'água, para ter uma participação pessoal neste descanso que agora é nosso. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha-me se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu
lhe darei a paz. Venha a mim. Venha a mim.